minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, Em uma das caminhadas de Jesus pregando o Evangelho, ele nos surpreende, muito mais surpreende os religiosos daqueles dias em que Jesus esteve aqui na terra, vivendo na carne. Você conhece bem a história de Zaqueu, aquele homem com uma pequena estatura. Era um cobrador de impostos, mal visto pela sociedade daquela época, como é nos dias de hoje, né? Impostos ninguém gosta de pagar. Mas Jesus encontra Zaqueu, o publicano. E Jesus vai caminhando, e esse homem, por ser pequeno, ele queria ver Jesus. Acho que se fosse eu também, queria ver quem era Jesus. Acho que se fosse você também, queria ver Jesus. Mas ele era pequeno, não tinha uma estatura no tamanho que podia ver Jesus. O que ele faz? Sobe em uma árvore. E Jesus olha para cima e vê esse homem. E diz: Zaqueu, desça dessa árvore. Hoje vou precisar hospedar em sua casa. Ele ficou todo constrangido, sem graça, e fala: mas eu, um cobrador de impostos, e ainda usava de fraude para cobrar imposto a mais. Mas Jesus queria ficar na casa daquele homem. E a história nos ajuda a compreender que Jesus não está procurando pessoas perfeitas para estar com Ele. Ele está procurando pessoas que querem a salvação para a vida eterna, que querem corrigir as falhas na sua vida para estar com Ele. E assim vai estar acontecendo essa história. Capítulo 19 do livro de Lucas, o Evangelho segundo o Dr. Lucas, capítulo 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele pequeno em estatura. Então, correndo, adiantou, subiu a uma árvore por nome Sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, porque convém ficar hoje em sua casa. Que surpresa boa para Zaqueu, mas ao mesmo tempo constrangedora. Jesus não seria provado pelo povo, porque Zaqueu, vamos dizer assim, usava de fraude para cobrar os impostos das outras pessoas. E agora? Ele desceu a toda a pressa, recebeu Jesus com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospeda com homem pecador. Por quê? Por que Jesus vai fazer isso? A chamada crítica. Por que ele vai se hospedar na casa de um homem pecador? Até parece que as outras pessoas não eram pecadoras. Podemos aprender grandes lições com esse episódio que aconteceu. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. Senhor, a riqueza não me interessa. Tendo com o que viver, está ótimo. E as pessoas do qual eu realmente usei de má fé, vou devolver 4 vezes a mais. Olha a surpresa. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Uma das coisas que nós precisamos aprender: Jesus não veio buscar pessoas justas, ele veio buscar as pessoas perdidas, que entende, que reconhece que o pecado leva o homem à condenação. Toda pessoa que se julga justo diante de Deus e não aceita os ensinos que Jesus deu
para mudar a sua vida, está correndo um sério risco de ir para o inferno. Porque ele se julga justo. Nós não somos justos. Nós somos pecadores. Jesus veio para os pecadores. Precisamos entender isso. Se somos pecadores, nós precisamos achar a solução para o nosso pecado. Senão vamos apodrecer a eternidade no pecado. Jesus é a solução. Isso nós encontramos nesse episódio de Lucas capítulo 19. Zaqueu entendeu que era um pecador. Ele falou: Senhor, resolvo repartir a metade dos meus bens com os pobres. E se fiz algo errado, vou procurar e vou restituir 4 vezes a mais de quem eu cobrei o imposto injustamente. E Jesus dá a resposta: hoje houve salvação nessa casa. Que bom se todos nós pudéssemos falar para o Senhor: hoje nós queremos, ó Pai, fazer aquilo que agrada o Senhor. Para Ele dar a mesma resposta para nós: tem salvação na sua casa, na minha e na sua. Precisamos ouvir isso. Vamos prestar bem atenção com esses detalhes que nos ajudam a compreender para caminhar aquele caminho que nos conduz para a vida eterna.